Pessoal, vencemos. Vitória avassaladora do campo democrata. Aliás, do campo que tem vergonha na cara, né? Porque essa questão da PEC da bandidagem era uma questão de ter vergonha na cara ou não ter. Essa história que você teria um vizinho deputado, o cara pode chegar, espancar sua mulher, bater nos seus filhos, quebrar sua casa, chegar lá e ele não ser processado, ele não ser punido na legislação. Isso era a coisa mais escandalosa que eu já vi, acho que nos últimos 30 anos na legislação brasileira. Então, em votação unânime, CCJ do CJ rejeita e enterra a PEC da blindagem. Então, em primeiro lugar, isso aqui foi uma vitória das manifestações de rua desse domingo. Agora, não achem que foi uma vitória fácil, tá? Teve uma articulação ontem à noite, encabeçada pelo Moro. Ele apresentou uma emenda para tentar salvar essa PEC da blindagem. Diante da repercussão negativa, a Folha noticiou isso ontem. Ele sugeriu ao Congresso, então, para que a investigação de crimes contra a honra, ou com base em opiniões, palavras e votos, fosse nos moldes da PEC da blindagem. Então teria que ter lá aprovação com voto secreto e etc. E só poderia ter o processo com a autorização dos próprios colegas. Também havia uma dificuldade grande porque alguns parlamentares poderiam votar favoravelmente à PEC e aí entrarem com um recurso para o plenário. E aí atrasaria a questão de enterrar essa PEC. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. E eu vou pontuar por quê. Ela viola o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei. O que me faz diferente de um trabalhador, de um motorista de ônibus, de um pedreiro, de uma professora? Eu fico imaginando um crime de corrupção entre um político, seja ele deputado ou senador, e com uma pessoa comum. A pessoa comum vai responder e vai ser condenada. E nós, aqui, no voto secreto, vamos enterrar aquela apuração. Olha, isso é um escárnio, isso é uma vergonha, isso é um assinte com a população brasileira. Aqui vale uma meia-culpa. O que nós, parlamentares, estamos fazendo para que essa caixa de ressonância chegue até a população e a população tenha que se mobilizar para falar: olha, eu sou contra PEC da blindagem, que eu nem chamo de PEC da blindagem, eu chamo de PEC da impunidade e PEC de estímulo à criminalidade. Se eu praticar qualquer ato ilícito, eu tenho que responder como qualquer outra pessoa, uma responsabilidade penal, civil ou administrativa, porque eu não sou melhor do que ninguém. Então vocês viram essa fala do Fabiano Contarato hoje, mas a iniciativa do Moro ali chegou a causar um burburinho, e o que realmente definiu a questão foi, pelo enterro da PEC, foi a fala avassaladora, o argumento avassalador do Alessandro Vieira, que era o relator, dizendo: olha, eu analisei os casos que vocês bolsonaristas reclamam, que não há mais liberdade de expressão dos parlamentares, que o STF está caçando a palavra dos deputados e tal. E falou: olha, eu critico o STF quase que diariamente. Ele, inclusive, é signatário que eu acho completamente errado, mas ele é signatário do impeachment do Alexandre de Moraes. Tá? Ele falou: e nem por isso eu sofro processo ou qualquer coisa do tipo. Há liberdade total. E aí ele analisa os casos que estão sendo processados pelo STF. E aí não tem nada a ver com o exercício do mandato parlamentar. São coisas chulas, a questão do Gustavo Gaga, que eu vou colocar aqui o trecho para vocês entenderem. E a gente vai tocar isso. Eu analisei a emenda proposta pelo senador Moro. O senador Portinho também apresentou uma emenda praticamente com o mesmo teor. Como a gente vota pela rejeição da PEC, as emendas são consideradas prejudicadas, não precisaria nem analisá-las. Mas em respeito aos colegas, a gente faz essa análise. E a gente aponta justamente isso, de que não há necessidade de proteger a fala do parlamentar, porque essa fala já está protegida pela Constituição. É simples, está lá escrito no texto da Constituição. Não há dúvida com relação a isso. E a gente faz mais, a gente visita os casos de parlamentares que hoje estão denunciados ou processados por crimes relacionados ao falar.
E você verifica com clareza, pelo menos nos casos que identificamos, que quem está processado, quem está denunciado, é porque fez falas que configuraram crime e não estão ligadas ao exercício do mandato. Vou dar um exemplo, deputado Gustavo Gaia, ele faz uma fala pública dizendo que o presidente Lula atuou como cafetão, oferecendo a deputada e ministra Gleisi como uma prostituta numa reunião de quadrilhas. Isso não é exercício de mandato. Porque, de outro lado, eu tenho também um arsenal enorme de falas, de atos, de manifestações duríssimas com relação ao Supremo, com relação ao Executivo, e que não ensejaram processo para ninguém, porque configuram o exercício do mandato. Então, acho que falta, às vezes, alguns colegas abandonarem as narrativas eleitoreiras e prestar um pouquinho mais de atenção na lei. Para fechar aqui, pessoal, uma última coisa. A cassação de Eduardo Bolsonaro está no forno. Notícia no Metrópolis hoje, ali no blog do Noblar. Há 3 maneiras de caçar Dudu. Escolha a sua. Eduardo Bolsonaro foi alvo nessa terça de uma ofensiva em 3 frentes na Câmara, em claro sinal de que seu mandato está sob ameaça. Ele já havia sido denunciado pela PGR sob a acusação de coação no curso do processo, né, essa iniciativa dele lá nos Estados Unidos. Hugo Mota havia negado a indicação feita pelo PL para que Eduardo virasse líder da minoria da casa, uma manobra para evitar a perda do mandato por faltas, porque o líder da minoria ele não precisa bater ponto. Tá? O Hugo Mota rejeitou a indicação do Bolsonaro como líder. Acusou isso de ser uma manobra espúria e tal. E a terceira frente foi o seguinte: o Conselho de Ética instaurou o processo de cassação do mandato por ataques ao STF e ameaças às eleições em 2026. Eu acho que dessas 3 iniciativas, a que vai pegar o Eduardo Bolsonaro é a de contar as faltas. Tá? Eu acho que ele vai atingir o número de faltas e ele vai ser expulso pela questão de, infringir essa regra que ele tem que comparecer ao mínimo de sessões lá. Eu acho que, eu já escutei a entrevista lá do presidente da Comissão de Ética da Câmara, eles não vão caçar o Eduardo Bolsonaro, tá, nesse processo, e eu acho que quando chegar a denúncia da PGR lá na Câmara, eles teriam que, como já foi após a diplomação, eles teriam que autorizar o prosseguimento. Tá? E é um voto aberto, tal, mas a Câmara, no maior descaramento, tem votado para aliviar para esses bandidos. Eles fizeram isso no caso do Ramagem, né? E aí o processo fica congelado. Então eu acho que eles vão fazer isso, tá, em relação ao Eduardo Bolsonaro. A questão que eu acho que vai para frente é a questão das faltas, porque essa não tem jeito de escapar. Ele vai bater o número de faltas no final, quando eles entrarem em férias, se eu não me engano é dia 22 de dezembro, e é automático, não tem que votar nada, é automático, o mandato é encerrado. E aí, só pra gente fechar, eu vi essa notícia: Eduardo não paga por faltas e Câmara inicia processo para incluí-lo em cadastro de devedor. Posteriormente, o processo será enviado à dívida ativa da União para prosseguimento da cobrança. Ou seja, ele está recebendo o salário todo, mas ele falta muito, ele falta mais da metade das sessões e ele não repõe esse dinheiro para a Câmara, então ele está sendo cobrado. Pessoal, mas o problema do Eduardo é muito mais grave que isso. Se vocês repararem na denúncia do Gonê, no dia 21 de setembro, nesse caso aí da coação ao curso do processo, então, o que o Gonê pede, tá? Que o Eduardo Bolsonaro seja condenado no artigo 344, coação no curso do processo, combinado com o artigo 71, que é o crime continuado, que tem um incremento lá na pena. E, além disso, passou fora do radar do pessoal, que é o seguinte: o Gonê requer também a fixação do valor para a reparação dos danos decorrentes das ações criminosas desempenhadas pelos denunciados. E quais são os danos? Tá? Ele cita lá no meio da denúncia. Um dos que mais me chamaram a atenção foi o item 7, tá? Custo econômico e social para o Brasil. A resposta institucional brasileira ao impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos levou à criação do Programa Brasil Soberano, ao custo de 40 bilhões de reais em linhas de crédito do BNDES, disponibilizadas pelo BNDES. Além disso, vamos citar um por um aqui o que o Gonê disse, que é o dano que o Eduardo Bolsonaro causou ao Brasil. Queda nas exportações e perda de receita cambial. 2. Impacto negativo sobre o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, 0,2 pontos percentuais. 3. Desemprego setorial e deterioração das condições de trabalho no Brasil. E aí ele cita aqui indústria de madeira, indústria de móveis, vestuários, todos que estão tendo prejuízo por conta desse tarifaço. Aumento dos custos para produtores e pequenas empresas, é o item 4. Item 5, olha, repercussões fiscais e orçamentárias. E deslocamento, item 6, deslocamento de cadeias de produção e investimento estrangeiro direto. Então, as tarifas norte-americanas obrigam empresas estrangeiras ou de capital misto instaladas no Brasil a reestruturar suas estratégias. Isso faz cair o investimento no Brasil e tal. Então, pessoal, o que está se desenhando com tudo que eu li aqui é uma multa para o Eduardo Bolsonaro que vai na casa de bilhão, com B de bola. Tá? O Eduardo vai ser multado em bilhão de reais.
pelos prejuízos que ele causou ao país. Pessoal, agora é o seguinte, você tem interesse de trabalhar de casa 100% home office e fazer ali uma renda extra? É o seguinte, você vai falar com o Clayson agora e vai receber um presente, 3 aulas de graça. É isso mesmo, 3 aulas de graça. O Clayson vai te explicar tudo detalhadamente. Inclusive, olha só, pessoas que conversaram com o Clayson, tiveram resultados muito positivos e mandaram seus depoimentos para nós. Fazendo sucesso na plataforma da Magalu, fazendo sucesso também muita gente na plataforma do Mercado Livre. Então, por exemplo, eu mostro para vocês o depoimento da Maia Fernandes, que autorizou essa divulgação, dizendo para o Clayson, olha, em menos de 2 semanas desde que comecei a assistir suas aulas, já fiz 2 comissões de quase $60. Bem, $60, 2 comissões, dá o em torno de R$650. Estou animada com os resultados, eu agradeço muito e tal. Então é o seguinte, pessoal, você que está interessado em receber as 3 aulas de graça, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu já disse em várias ocasiões, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de apostas, isso aqui é trabalho sério de verdade. Então conversem lá com o Clayson para mais informações e assim eu fecho o vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade.